Que o Senhor Jesus te abençoe, você e sua família, e que nós estamos nesse momento debaixo da graça, da soberana graça de Deus. Eu vou pegar a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, Mateus, capítulo 24, versículo de número 42, para uma pequena meditação. Está escrito: portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amados, queridos irmãos e ouvintes, é um prazer muito grande nós termos o privilégio de poder abrir a nossa Bíblia e meditarmos acerca da Palavra de Deus. Mas nós estamos aqui meditando no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo de número 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. É certo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá. Ele vai vir a qualquer momento. Nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Profeta de Deus para esta era, na mensagem A Segunda Vinda de Cristo, parágrafo de número 11, a partir da parte B do parágrafo, uma coisa nos chama muita atenção para esse momento que estamos vivendo. O profeta disse assim: não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Se Ele não vem, seremos então falsas testemunhas. Se Ele não vem, seremos então falsas testemunhas. Os mortos que estão nos sepulcros têm falecido e não há nenhuma esperança que reste para nós se Jesus não vier pela segunda vez. Se Jesus não vier pela segunda vez, o profeta mostra, não há nenhuma esperança para nós. Por isso que somos cristãos, por isso que nos esforçamos para estar na presença e andar na presença dele. No parágrafo de número 14, uma coisa me chamou muita atenção, porque existe duas facções na Terra hoje. E estas duas facções são relacionadas a dois tipos de pessoas. E no parágrafo 14 da mensagem A Segunda Vinda de Cristo, o profeta disse: agora para o descrente pecador, prestar atenção, o descrente e o pecador. Este é um dos tempos mais horríveis que ele jamais tem testemunhado. Este é um dos tempos mais horríveis que eles têm testemunhado, ou seja, que ele tem testemunhado. Porque é o tempo de condenação. E a condenação está às portas. Esse tempo de condenação, esse tempo mais terrível, é para o descrente.
aqueles que não andam nos caminhos do Senhor, aqueles que não estão aguardando a vinda do Senhor. Por isso que é muito perigoso. E muita gente que já se tornaram, já se fizeram candidatos para a grande tribulação que há de cair sobre a terra. Pessoas são fortíssimos candidatos para ir para a grande tribulação. E este dia será um dia terrível para aqueles que rejeitaram a mensagem de Deus, que rejeitaram a palavra de Deus. Mas aqui ele cita outro tipo de pessoas, esse aqui é o descrente. Porém, para o crente, é o tempo mais abençoado, pois sua redenção está próxima. Nós voltamos e lembramos o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado até o dia da redenção. Esse Espírito Santo que te selou até o dia da redenção, o profeta, ele tipifica aquele vagão de trem, né? Ele é observado ali pelo chefe, ele vem, analisa tudo quanto há dentro daquele vagão e após ele observar, recepcionar tudo, ele vem e põe um selo, ele põe um lacre naquela porta. E aquele vagão, ele vai selado até o destino dele. E ao receber aquele vagão, quando ele é entregue ali, aquele outro inspetor vai ali, talvez de noite, de madrugada, acende a lanterna, e a primeira coisa que ele faz é observar o lacre, se foi rompido, se está violado, se foi adulterado e se foi corrompido. Porque se foi corrompido, se foi violado, ele não aceita aquela carga. Ele não pode aceitar porque o selo foi rompido. O selo foi rompido. Então é necessário que há uma rejeição e aquele vagão é devolvido para seu dono original, porque ele não está de acordo. Então, meus amados e queridos ouvintes, é isso que nós temos que entender. Quando a Bíblia fala, e não entristeçais o Espírito Santo, do qual foste selado, um dia Deus te chamou, um dia Deus te lavou, um dia você foi um projeto de Deus e continua sendo esse projeto. E você abandonou tudo que não agrada a Deus. E Ele pôs esse selo, Ele pôs esse Espírito Santo em tua alma, Ele te selou com o Espírito Santo. E o inimigo não quer que você continue nessa condição selado pelo Espírito Santo. Ele não quer ver você assim. Ele quer que você se corrompa. Ele quer que você se corrompa. Ele quer que você abandone as coisas de Deus. Mas lá dentro tem uma eleição. Lá dentro há algo que Deus colocou. E este vagão não pode ser rompido. Não pode ser comprometido. Não pode ser vendido. Por isso que nós não nos vendemos. Por isso que nós não regressamos. E por isso é que há esta esperança para o crente. A vinda do Senhor Jesus. O profeta disse, é o dia mais abençoado, pois a sua redenção está próxima. E há duas facções na terra hoje, à noite. Lembramos, há duas facções. O crente e o descrente. Agora, o crente e o descrente, o Senhor virá para buscar, para levar para a glória. Porém, para o outro será um dia horrível, porque o outro Senhor também virá, mas para condenar.
sua vinda, isto é, a vinda do Senhor Jesus, ele virá para abençoar um grupo e amaldiçoar o outro grupo, que são aqueles descrentes. Pense nisso. Que hora que nós estamos vivendo? A hora que nós estamos vivendo é hora de nós beliscarmos a nossa consciência. Eu tomo aqui a mensagem da graça, para nós finalizarmos, a mensagem da graça, parágrafo de número 41. O profeta disse assim: pense nisto, que no dia em que nós estamos vivendo, bem antes da vinda do Senhor, Jesus disse que lá haveria sinais nos céus, na terra, grandes sinais. O profeta acrescenta aqui, falando desses sinais que Jesus falou, que haveria muitos sinais na terra antes da vinda dele. O profeta disse: discos voadores, mísseis, perplexidade do tempo, distúrbio entre as nações e sinais temerosos sobre a terra. E nós estamos vivendo naquele dia para ver aquelas coisas. Nós estamos vivendo naquele dia para ver essas coisas. Nós estamos vendo sinais. Nós estamos na iminência da vinda do Senhor Jesus. Nós não estamos na tribulação. A igreja não passará pela tribulação. Os eleitos, o crente verdadeiro, aquele que estão aguardando a vinda do Senhor, não passará pela tribulação, porque antes que a tribulação seja estabelecida, e por isso há um povo sobre a face da terra que é candidato para a grande tribulação, que se candidataram para enfrentar a grande tribulação. Mas há um povo que não passará pela grande tribulação, há uma igreja genuína que não se passará pela grande tribulação, será tirada antes que tudo isso caia sobre a terra. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, olha só o que diz a Bíblia: aquele que é sujo, suja ainda mais. Olha uma facção, olha o tipo de pessoa, olha o descrente. Aquele que é sujo, suja ainda mais. Mas aquele que é santo, seja ainda mais santo. Que Deus nos ajude. Que hora estamos vivendo? Que hora estamos vivendo? Por isso precisamos ajustar a nossa vida. Precisamos recorrer para essa fonte inesgotável. Precisamos desse auxílio, precisamos de um conserto. Porque logo, logo este mundo vai entrar numa grande tribulação. E a Bíblia diz: ai daqueles que não forem na primeira ressurreição, porque haverá duas ressurreições. Mas nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Não creia em um evangelho ideológico, não creia em teologias humanas ou humanística, não creia nessas coisas. Não creiamos no evangelho racional, um evangelho de razão, um evangelho de quebra-cabeça, de montagem daqui, de montagem dali, porque nós estaremos perdidos. Nós vamos perder a posição, vamos perder o alvo, vamos errar o alvo. Mas nós temos que crer no evangelho onde há segurança, onde há revelação. Por isso Deus enviou a sua mensagem. Por isso Deus te chamou para você ouvir essa pequena mensagem. Por isso que Deus colocou em teu coração esse desejo de ser mais santo. Esta semana, uma moça me ligou e ela falando exatamente isso comigo: pastor, ore por mim, porque eu estou precisando de ajustar minha vida, de ser uma cristã verdadeira. Embora ela seja uma cristã religiosa, membro de igreja, mas ela percebeu que ela não estava
de acordo com a palavra. Se humilhou. Muitas pessoas estão nessa condição. Muitas pessoas estão na condição que estava Sansão. Sansão estava ferido, com seus olhos furados. Sansão estava como derrotado, porque ele sabia que o Espírito de Deus tinha o deixado. Mas ele não perdeu aquela esperança, ele não perdeu aquela fé. Dentro dele havia algo clamando, e a Bíblia diz: se há um fundo que clama, um fundo que responde. E na última hora, Sansão faz uma oração decisiva. Na última hora, Sansão olhou para si e diz: eu sei que esse Deus que eu tenho servido, esse Deus que eu tenho presenciado, ele olhou para o seu passado, ele olhou para as experiências, e ele então resolveu invocar o Senhor mais uma vez. Quantas pessoas choravam, quantas pessoas se humilhavam, quantas pessoas liam a Bíblia, quantas pessoas tinham prazer nos cultos de oração, e tudo isso foi tirado da tua vida. Mas levante a tua cabeça, faça igual Sansão, dê um passo para Deus, somente uma vez mais, toma posição. Você não é um projeto falido, você é algo de Deus, e Deus está sobre a tua vida. Por isso creia, e o Senhor Jesus te abençoará. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.